Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa vai ser a sessão solene em memória das vítimas do Ninho do Urubu. E para o assunto temos as presenças dos deputados Renan Ferreirinha, autor da homenagem, e também do deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Renan Ferreirinha, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado a você, Rui, pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com o Jorge Felipe. Acho que a gente vai ter uma conversa muito boa hoje. Com certeza. E também ao deputado Jorge Felipe Neto. Obrigado pela presença aqui no Arena. Eu que agradeço, Rui, a todos os técnicos da TV Alerj, também meu companheiro Renan Ferreirinha. Uma grande satisfação estar aqui novamente. Muito bem. Bem, o deputado Renan Ferreirinha teve a iniciativa de homenagear as famílias dos jovens que morreram no incêndio no Ninho do Urubu. Eu pergunto ao senhor, deputado, como é que surgiu essa ideia? Rui, aquele dia, se não me engano, foi dia 8 de fevereiro, foi um dia muito marcante e muito difícil. Eu acho que não só para quem é apaixonado por futebol, como é o meu caso, mas para qualquer cidadão, qualquer pessoa que tem uma ligação com o esporte, com o nosso estado em geral. Não foi um dia de clubismo, foi um dia de se solidarizar em conjunto. Da mesma forma como aconteceu, infelizmente, há alguns anos com a Chapecoense, assim que aconteceu, assim que eu recebi a mensagem, vi uma notificação no meu celular, eu percebi o que estava acontecendo. Primeiro porque, como qualquer jovem ou qualquer pessoa no país que cresceu jogando bola, sempre teve um sonho de ser jogador e, obviamente, no meu caso, isso com pouca idade, Jorge Felipe, eu já percebi que não seria o meu futuro, mas tinha aquela vontade. E depois eu também tenho familiares, tenho um cunhado que joga na categoria de base de times profissionais. No Flamengo mesmo? Não, joga no Botafogo, já jogou no Fluminense, jogou no Vasco, só não jogou no Flamengo. E está hoje no Botafogo, já morou em Contêineres em outras ocasiões, já teve uma trajetória muito parecida com o que aqueles jovens tiveram. Então, assim que eu acordei, eu vim aqui na Alerj, pedi ao presidente da casa para que se decretasse luto oficial, fui prontamente atendido e fui direto lá para o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, acompanhar tudo o que estava acontecendo. Depois ficou claro o nosso pedido para fazer algum momento de solidarizar, de repensar na memória desses jovens e acolher um pouco as famílias e amigos. Deputado Jorge Felipe Neto, quando o senhor tomou conhecimento daquele fato acontecido muito triste no Ninho do Urubu, em que 10 adolescentes morreram, outros ficaram feridos, 3 gravemente, inclusive, né? E isso vai ficar na memória do resto da vida para aquelas pessoas, familiares e tudo mais. Qual foi o seu sentimento naquele momento? Meu sentimento foi de pai, né? Imagina você confiar alguém à guarda do seu filho, que está lá buscando o seu sonho, que muitas vezes também é um sonho da família, de melhorar de vida, de ver o filho, enfim, ser bem-sucedido naquilo que ele pretenda ser, se predispõe a treinar todo dia para ser, e uma fatalidade dessa ocorre, né? O segundo pensamento, que eu acho que é o mais fundamental hoje, fora solidarizar com as famílias, fazer esse consolo, essa ideia fantástica que o Ferreirinha teve é fundamental, porque sinaliza que o parlamento, primeiro, se compromete a estar junto e lutar por essas famílias, segundo, a que outras famílias não venham a ter o mesmo sofrimento, né? Com certeza. Mas o segundo pensamento foi o seguinte, como o Brasil, a todo momento, ele não trata preventivamente das coisas, né? A gente está numa situação onde a prefeitura multou 300 vezes, não tinha alvará, mas também, se fosse lá interditar e alguém pedir para os órgãos técnicos, né, que se desinterditasse, porque afinal era o Flamengo, etc. Eu sou flamenguista, né? Temos 2, inclusive. O deputado Renan também dois campeões, afinal. Com certeza, é verdade. Mas o fato é o seguinte, a gente tem um problema seríssimo com prevenção de acidentes. Exatamente. Né? Sempre correr atrás da bola e não fazer o domínio correto da situação, né? Com certeza. Esse aspecto que o senhor tocou, deputado Jorge Felipe, eu acho que, não vou dizer que isso é uma mania, mas isso é típico do que acontece no nosso país, deputado Renan Ferreirinha. Acredito que o Jorge Felipe conseguiu realmente resumir essa questão que a gente já vem enfrentando há tanto tempo, que a gente não consegue prevenir. Infelizmente, as tragédias... Isso, faz parte da cultura do brasileiro? Eu tenho muito receio em falar de cultura, porque eu acredito que cultura não deve ser nunca um empecilho para a gente justificar o nosso atraso. Eu acho que não tem nada de errado com a cultura brasileira. A gente tem pontos, obviamente, para serem melhorados, mas não é um impedimento cultural. Eu acredito que o impedimento é institucional.
Tem um livro muito bom chamado Por que as Nações Fracassam, que analisa essas três correntes. Dão justificativas culturais, justificativas de tempo, ou seja, de clima, e justificativas de instituições. O que eu acho que falta é as nossas instituições estarem fortalecidas, fazendo o seu trabalho de fiscalização, seu trabalho de prevenção e que tenha-se realmente um entendimento por parte da sociedade. Porque, infelizmente, não dá para a gente continuar chorando depois que o leite for derramado. Nós já tivemos, só em 2019, diversas tragédias. Tivemos Brumadinho, que infelizmente não é a primeira vez que uma companhia do tipo causa um acidente como esse. Nós tivemos Boechat, que infelizmente é uma grande perda para o jornalismo como um todo, e tem também falhas técnicas e humanas relacionadas ao acidente ali. E temos o Ninho do Urubu, sem contar outras questões que foram acontecendo nos últimos anos. Então a gente precisa entender... CT do Bangu e de outros times. E assim, precisa-se sim apontar as pessoas, entender o que está acontecendo, mas de uma vez por todas nós mudarmos realmente essa cultura de prevenção que tem que ser prioridade. Com certeza. Bem, o deputado Jorge Felipe Neto já tinha até falado sobre isso. A Prefeitura do Rio notificou mais de 30 vezes o Flamengo por irregularidades no Ninho do Urubu. E o incêndio começou com um curto-circuito em um dos ar-condicionados. Já foi, inclusive, assunto para a própria perícia. A estrutura dos containers era de poliuretano, uma substância inflamável, mas que, segundo eles, a firma responsável, havia uma tecnologia anti-chamas. Deputado Renan Ferreirinha tem um parente, um cunhado que joga bola, já esteve alojado em containers. O deputado Jorge Felipe Neto também gosta de esporte, sabe que durante a Copa do Mundo, que os Jogos Olímpicos, a estrutura, por exemplo, sala de imprensa em determinados locais, do próprio IBC, né, onde você faz a geração das imagens, com containers. Mas ali são coisas provisórias, apenas para 15, 16 dias. E uma Copa do Mundo para coisa de 30 dias, e não efetivamente, como já estava no Flamengo há algum tempo. Isso também deveria ser pensado, deputado Jorge Felipe, das consequências que poderia vir a acontecer? Olha, Rui, o Renan entrou no debate aqui, você e Renan, né, se é a cultura, se não é. O que é cultura? Não são só as manifestações culturais, as artes, o teatro, os filmes brasileiros, não. Cultura é o que a gente come, como a gente se veste, como a gente fala e como a gente age também diante as circunstâncias. Acho que, ao que me parece, existe sim uma cultura no Brasil que é de não acreditar nunca na punibilidade. Né? Você faz o que você quiser e você nunca vai ser punido. Independentemente de ser o poliuretano ou não, até acho que para uma estrutura que as pessoas dormiriam lá, né, você colocar um material que, enfim, é inflamável, é complicado, né? Acho que nenhum engenheiro gostaria de botar a sua assinatura no seu CREA à disposição desse tipo de estrutura para alguém dormir ali, né? O poliuretano é mega utilizado, de roupa à indústria. O problema é punibilidade. Quer dizer, depois dessa tragédia toda, quem vai ser punido? Uma boa. Quem vai ser punido? Uma boa pergunta. Se isso acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, acontece alguma coisa do gênero com o clube fecha, amigo, acabou. A multa é bilionária. Sim. Independente de qual camisa, né, deputado? E não há possibilidade de não sair um preso. Não há possibilidade de sair um preso. Então, quer dizer, a gente vai ficar 20 anos discutindo isso judicialmente, etc., até que se tenha uma nova tragédia. Esse é o erro do Brasil, né? Fatos exemplares têm que ser tratados como exemplares, sim. E a gente vai cobrar isso. É um absurdo que não haja até então. Né? Quem foi o engenheiro que assinou isso? Qual foi o bombeiro que deixou aquilo funcionar, mesmo sem laudo, porque era para ter interditado? A prefeitura, por que não interditou 30 multas? Está brincando de dar multa? E não paga? Só pagou 9? Então não dá, né? Eu acho que o foco da discussão é punibilidade. O Brasil, em todos os seus veios, vê isso. É na corrupção, é em tragédias como essa, como o de Brumadinho, como a do CT do Bangu, como a do Boechat, tudo quanto é lugar que a gente vê, no tráfico de drogas, essa explosão de criminalidade que o Brasil vive, punibilidade que é o grande problema, né? Deputado Renan Ferreirinha, o senhor fez essa solene, né, homenageando as famílias das vítimas, né? Aqueles 10 garotos que morreram no Ninho do Urubu. Qual era o sentimento das pessoas, dos familiares, né, que estiveram ali presentes, dos amigos? O que eles mais comentaram com o senhor?
Rui, foi um dia muito simbólico para todo mundo que esteve presente. Aconteceu até 40 dias após esse trágico incêndio no Ninho do Urubu, no dia 18 de março. E foi um dia muito especial aqui na LERJ, né? Primeiro para quebrar uns certos estereótipos de que um momento como esse poderia ter diversos atores. Então teve desde representantes de torcidas organizadas do bem, até representantes da família, até representantes do clube, do poder público, como um todo. E foi um dia muito de comoção. Se lembrar desses 10 jovens que, mais do que um projeto de vida, eles tinham sonhos. Esses sonhos foram interrompidos de maneira muito brutal. Então, se pensar na alma desses jovens, pensar nessas famílias, se colocar ao lado de todas as pessoas que interagiram, de amigos, os próprios funcionários do clube, que tratavam muitos daqueles jovens como filhos também, e ninguém esperava que aquilo pudesse acontecer. Obviamente, como o Jorge Felipe Neto falou, isso não é desculpa para que a gente passe os panos quentes e não faça algo a respeito para ser evitado. Tem que sim ter uma punibilidade que faça com que esse cenário não possa ser repetido. Mas aquele dia em especial a gente não tinha esse intuito. Aquele dia foi um dia de solidariedade e homenagem às famílias e àqueles jovens. Aquilo não era uma CPI, aquilo era uma sessão solene para se colocar em solidariedade. E teve realmente assim picos de bastante emoção no dia, uma presença muito forte do público, tiveram assim muitas pessoas presentes e tanto pessoalmente quanto virtualmente acompanhando esse evento direto aqui do nosso plenário. E se eu não estou equivocado, foi a primeira homenagem que alguém fez. Exatamente. Né? O Flamengo não tinha feito nada até aquela oportunidade. Exatamente. Né? Segundo representantes das famílias, foi a segunda homenagem que fizeram às famílias e aos jovens, porque a primeira aconteceu no Fla-Flu, no próprio Maracanã, feito pela própria torcida. Isso. Que desde então... A torcida. Então, desde então, a torcida vem cantando sempre aos 10 minutos do primeiro tempo, 10 minutos do segundo tempo, uma canção muito bonita que fizeram para os garotos do Ninho, ou seja, em homenagem a eles. Mas por parte de uma instituição para além da nação rubro-negra, foi realmente a primeira homenagem que foi feita, e acho que a gente tentou dar a nossa contribuição com muita humildade, muita solidariedade a cada um daqueles jovens. Com certeza. Na segunda parte do Arena Esportiva, nós vamos estar aqui com o deputado Renan Ferreirinha e também com o deputado Jorge Felipe Neto, falando deste assunto do Ninho do Urubu e da solene, em que o deputado Renan Ferreirinha realizou aqui na LERJ em homenagem às vítimas, aqueles 10 garotos, né, que morreram lá no Ninho do Urubu. Já, no Arena Esportiva.